Boa noite. Boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Municípios de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia vão adotar doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. A Justiça mantém suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. As Coreias do Sul e do Norte concordam em resolver as diferenças por meio do diálogo. Na estreia de uma série de reportagens sobre a água, você vai entender todo o processo de tratamento até que ela chegue às nossas torneiras. E que tal aproveitar as férias para pular corda, empinar pipa ou fazer um cabo de guerra? Uma pesquisa mostra que a maioria das crianças preferem brincadeiras ao ar livre. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Mais 3 mortes por febre amarela foram confirmadas hoje em São Paulo. Uma delas na capital do estado. As outras 2 em Atibaia, cidade vizinha a Mairiporã, onde foram confirmadas 3 mortes de pessoas que estiveram na região. O Ministério da Saúde anunciou hoje uma nova estratégia de vacinação com doses fracionadas para aumentar a imunização em mais 2 estados, além de São Paulo. Os postos de vacinação estão imunizando a população 24 horas por dia na cidade de Mairiporã, que fica a 40 quilômetros da capital paulista. A rotina de imunização começou em outubro do ano passado, depois que macacos foram encontrados mortos por causa do vírus. Mas a demanda aumentou depois da notícia das 3 mortes de pessoas que estiveram na região de Mairiporã. Eu morro de medo. Eu nunca teve isso, agora que veio aparecer essa doença aqui em Mairiporã. O pessoal está espalhando bem sobre a doença mesmo, sobre o problema que tá havendo aí na nossa cidade. Aqui em Mairiporã, há 30 casos suspeitos de febre amarela e 10 mortes também suspeitas. Ainda é preciso confirmar se realmente houve infecção pela doença. Cerca de 86% da população do município já está imunizada. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Estado disponibilizou 100 mil doses extras da vacina. Em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, que já estava em alerta depois da morte de macacos por causa da febre amarela, a população também corre para se vacinar. Todo mundo receioso, né? E temos que vacinar a turma toda, a família toda. Todo mundo que vive, trabalha ou vai viajar para áreas de risco deve tomar a vacina. Ela só é contraindicada para gestantes, mulheres amamentando bebês de até 6 meses e pessoas com baixa imunidade. Nestes casos, a Sociedade Brasileira de Infectologia aconselha o seguinte: se você tem alguma programação para ir para uma mata, fazer um acampamento, etc., adie os seus programas, porque você não vai poder tomar a vacina e não é uma boa ideia, neste momento, você se deslocar para alguma área de risco. E, óbvio, as pessoas que vivem nessa área e que eventualmente não podem tomar a vacina, você pode ter repelente, mosquiteiros, outros métodos de prevenção, visto que o vírus é transmitido através do mosquito. Para quem não faz parte desse grupo, a vacinação é a melhor forma de se proteger. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou campanhas de vacinação emergenciais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Nunca é demais lembrar que o macaco não transmite a febre amarela para as pessoas. As mortes de macacos chamam a atenção para a doença, mas ela é transmitida por mosquitos, entre eles o Aedes aegypti. A chegada do verão traz também a preocupação com outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Só no estado do Tocantins, o ano terminou com um aumento de 342% nos casos de chikungunya. Silvânia teve chikungunya no ano passado. Ela, filho e o marido foram vítimas da doença. Inclusive aqui na minha casa, na época, que eu tive esses sintomas, tanto eu quanto minha filha e o meu esposo também teve. Então, foi 3 pessoas ao mesmo tempo. Já os sintomas da Zika ainda estão na memória desta funcionária pública. Mesmo depois que passou esse período, que incha as juntas, que no meu caso inchou muito nos pés,
Eu tive dificuldade para andar, mesmo a pequena distância, né? E mesmo depois que passou esse período, eu continuei ainda inchando alguns dedos da mão. Em Palmas, o número de casos de chikungunya foi 10 vezes maior em 2017 do que em 2016. Já no Tocantins, o número de ocorrências da doença aumentou 342%. Com o objetivo de orientar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor destas doenças e da dengue, os agentes de endemia realizam visitas de rotina nas residências da capital. Cada casa é visitado uma vez a cada 2 meses. Os meninos passam, vistoriam todo o imóvel, inspecionam e vê como é que está as condições de cada residência aqui do bairro. Exemplos como o do Ítalo, que lava regularmente a caixa d'água e armazena corretamente os pneus, devem ser seguidos. Se depender dele, o Aedes não cria asas. 2 vezes por semana, né, que eu limpo a caixa d'água. Para estar evitando entre nós aqui, né, e a vizinhança, a população, para ocorrer, para não ter esse caso, né. O uso de suplementos de alimentação vem preocupando médicos, nutricionistas e educadores físicos. Agora, uma consulta pública da Anvisa, aberta até abril, quer ouvir a população sobre como trazer regras mais claras sobre o que os fabricantes podem e o que não podem colocar nesses produtos. Nem todo suplemento é voltado para atleta ou para quem pratica atividade física. Uma criança também pode ter que corrigir a falta de uma vitamina ou de um mineral no corpo. E o ideal é que o suplemento só seja usado por recomendação de um médico ou de um nutricionista. É que uma dose baixa não faz efeito e o excesso traz riscos. O principal risco é haver uma sobrecarga renal e hepática, e não só pelo consumo excessivo de proteína, que é o que é mais difundido, né? Suplementos de minerais e vitaminas também podem gerar intoxicação. Então é importante suplementar de acordo com a necessidade que o corpo está tendo naquele momento. Então é bem individual. Apesar de muito comuns no mercado, os suplementos não estão previstos na Lei Sanitária Brasileira. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer mudar esse quadro. Ouviu especialistas e agora vai ampliar o debate. Pelos próximos 3 meses, qualquer um vai poder opinar. Os formulários estão no site da agência, na aba Consultas Públicas. E o objetivo é definir o que pode estar em um suplemento e quais são os limites mínimo e máximo de cada substância. Hoje, a Anvisa já proíbe uma série de substâncias presentes em suplementos. Alguns prometem inteligência, outros mais energia. Na internet, o acesso é fácil, tanto aos proibidos quanto aos falsificados. A Anne conta que 9 de cada 10 alunos dela tomam suplementos e apoia a regulamentação deles. Se regulamentar, eu acho que evita muita falsificação, uso de substâncias indevidas, então eu acho bem importante mesmo. O próprio nome diz, suplemento, né? É alguma coisa que você tem que suplementar, que está em falta e você tem que repor. Então, se você tomar sem precisar, pode ser perigoso. O Renato, que receita a suplementação, também acha importante. Trazer um controle melhor por meio dessa regulamentação é fundamental, principalmente para que as pessoas não comprem por conta própria e possam colocar a sua saúde em risco. Começou a valer este ano novas coberturas que os planos de saúde são obrigados a oferecer aos clientes. Entre elas, um remédio para esclerose múltipla, que poucos pacientes tinham condições de comprar. Adriana descobriu há 26 anos que tinha esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e o sistema nervoso central. Como não tem cura, ela controla os sintomas usando um medicamento específico, o natalizumab, mas só conseguiu acesso ao remédio, que custa em torno de R$7 mil, por meio do plano de saúde, quando recorreu a um advogado, depois de ter o pedido negado. Por mais que as coisas estejam ruins no governo, pelo menos nas empresas privadas, que são os planos de saúde, no caso, a gente vai ter uma cobertura, é uma tranquilidade muito grande do seu tratamento. A partir de agora, pacientes como a Adriana devem ter mais facilidade nesse processo. No dia 2 de janeiro, entrou em vigor uma resolução da Agência Nacional de Saúde, incluindo 18 procedimentos, a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. E pela primeira vez, foi incorporado à lista um remédio para tratamento de esclerose múltipla. A resolução também adicionou 8 medicamentos contra diferentes tipos de câncer.
Se a pessoa tivesse que desembolsar esse dinheiro para recorrer a essas novas tecnologias, isso poderia causar, né, um grande impacto na vida familiar. Mas como no plano de saúde isso é diluído em torno do grupo de pacientes, de pessoas que têm esses planos de saúde, esses custos são reduzidos. A diretora da ANS destaca que os custos dos novos procedimentos não serão repassados imediatamente ao consumidor e explica como agir caso as operadoras se neguem a obedecer às novas regras. Entre em contato com a ANS, se houver realmente uma infração dessa operadora, essas operadoras são multadas em até R$80 mil. No site da ANS, você pode consultar a lista completa dos novos procedimentos e, se preciso, fazer reclamações sobre falta de cobertura dos planos. O endereço é ans.gov.br. O governo vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal da decisão da Justiça que manteve suspensa a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Boa noite, Manuela. Isso mesmo, o governo decidiu então recorrer ao Supremo Tribunal Federal depois que, inclusive, o PTB, com seu líder e seu presidente, mantiveram a indicação do nome de Cristiane Brasil para ser a ministra do Trabalho. O governo decidiu então aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Nesse recurso, os argumentos devem ser semelhantes aos que foram apresentados no recurso ao Tribunal Regional Federal, em que o governo alegou que cabe ao presidente da República fazer a nomeação de ministros de Estado e que, portanto, essa decisão fere a separação dos poderes. A liminar foi concedida ontem à noite e prevê aí que a nomeação de Cristiane Brasil fere o princípio da moralidade. Pedro e Manuela. Mariana, a Justiça já se posicionou definitivamente sobre o indulto mais flexível editado pelo presidente Michel Temer no ano passado, o indulto de Natal? Olha, foram apresentados hoje os argumentos da Advocacia Geral da União a respeito desse assunto. A gente lembra que tem uma decisão em vigor da ministra Carmen Lúcia que suspendeu os efeitos do indulto, que tornava mais fácil aí o acesso a esses benefícios do indulto, né? O indulto é um perdão da pena e aí a Advocacia Geral da União apresentou hoje os argumentos pedindo a revogação dessa decisão e aí vamos aguardar também que no retorno dos trabalhos do Judiciário, o ministro Luiz Barroso, que será o relator desse caso, decida sobre isso ou leve ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Pedro e Manuela. Muito obrigada, Mariana. Os policiais e bombeiros do Rio Grande do Norte decidiram encerrar a greve. Eles aceitaram a proposta do governo estadual de pagar os salários de dezembro até o próximo dia 12 e os de janeiro até o final do mês. Além disso, o governo afirmou que vai renovar viaturas. Segundo o Sindicato dos Policiais, o atendimento à população nas delegacias já foi normalizado. A paralisação durou 20 dias. Já os servidores da saúde fizeram hoje um dia de apagão nos principais hospitais do estado. Apenas os serviços de emergência funcionaram. Médicos e enfermeiros reivindicam o pagamento dos meses de novembro, dezembro e o 13º. A previsão, segundo o governo estadual, é que amanhã a folha de novembro seja paga, depois de 2 adiamentos. As vendas do comércio aumentaram em novembro, depois da queda registrada em outubro. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram impulsionados pelas promoções da Black Friday e as compras feitas pela internet. Novembro foi a época da Black Friday. As promoções animaram os consumidores. E, segundo o IBGE, as vendas naquele mês subiram 0,7% em relação a outubro, quando o desempenho foi negativo. 5 dos 8 segmentos pesquisados pelo IBGE subiram entre outubro e novembro, com destaque para artigos de uso pessoal e doméstico, imóveis e eletrodomésticos. Em comparação com novembro de 2016, o resultado é ainda melhor, um aumento de 5,9%. Essa foi a 8ª alta consecutiva na comparação com o ano anterior e foi o segundo melhor resultado de 2017. No acumulado de janeiro a novembro, as vendas do comércio cresceram 1,9%. Com o resultado positivo de novembro, os pesquisadores do IBGE já conseguem apostar que as vendas do comércio fecharam em alta em 2017. É o início da recuperação depois da crise. O ano de 2017 foi um ano de recuperação. Ainda não se recuperou
as perdas importantes de 15 e 16, né? Mais os resultados positivos de 2017 em relação ao ano de 2016, principalmente, e espalhados entre as atividades, revela aí uma recuperação mais consistente para o ano de 2017. De acordo com esse economista da Fundação Getúlio Vargas, a expectativa é de que o bom desempenho do ano passado deve se repetir em 2018, se a política econômica do governo não sofrer alterações. Mantendo esse cenário macroeconômico favorável, com inflação mais baixa, com esse período de redução de juros e com a melhora do mercado de trabalho que já vem ocorrendo, a expectativa é que continue essa recuperação ao longo do ano, mas também ainda tendo um pouco de volatilidade. A produção industrial avançou mais de 2% entre janeiro e novembro do ano passado, segundo o IBGE. A retomada ainda é tímida e se reflete nos poucos lançamentos de novos produtos. Mas a volta da confiança aponta para uma mudança desse cenário. Olhe bem para essa prateleira de supermercado. Viu alguma novidade mesmo? Acho que não. O número de lançamentos de novos produtos, como alimentos e vestuário, foi até menor no ano passado. Caiu em 15% em relação a 2016. Os dados são da Associação Brasileira de Automação, que no Brasil representa a GS1. Como ela descobriu? A empresa é responsável mundial pela padronização dos códigos de barras dos produtos. Menos pedidos de novos códigos significa menos novidades no mercado, seja em produtos ou mesmo em novas embalagens. Eles produzem, tem produtos no mercado, mas na hora de lançar novos produtos, na intenção de lançamento de produtos, essa confiança fica um pouco retraída. Mas há setores investindo no lançamento de produtos. O destaque é a área de bebidas, que cresceu mais de 27% no ano passado, isso comparado ao ano de 2016. Um mercado que tem apostado na inovação de embalagens e na composição de novas receitas que tem agradado consumidores. São produtos com menor quantidade de ingredientes que podem fazer mal à saúde, como o açúcar, ou com uma maior concentração de frutas em embalagens com designs modernos e cada vez menores. Essa diversificação, ela atende a dois anseios. A necessidade do consumidor por um produto mais barato e também um anseio do próprio consumidor por um estilo de vida mais saudável. Né? E aí ele vai adquirir aquele produto que melhor se adapta à sua dieta, à sua necessidade. E essas mudanças sim são notadas pelo consumidor. Agora parece que é mais forte, mais concentrado, o suco de uva. Se for pensar pelo lado da saúde, você pensa assim, vou comprar essa aqui que tem menos e me dá a sensação de satisfeito. Janeiro é um bom mês para quem está à procura de estágio. É nessa época que as empresas oferecem mais vagas e os estudantes podem ter mais chances de fechar um contrato. A Janine tem 18 anos e está no 5º período do curso de jornalismo. A universitária procura um estágio desde novembro do ano passado, mas na época a oferta estava baixa. O ano mal começou e oportunidades já apareceram. Uma semana de janeiro já aumentou muito a oferta. Eu acompanho muitos grupos no Facebook que fazem oferta de estágio e a quantidade de publicações que eles estão fazendo agora chega a ser exorbitante comparado aos 2 anos anteriores. Depois de apresentar queda na contratação de estagiários em 2016 e uma leve melhora no ano passado, a expectativa para 2018 é boa. O Núcleo Brasileiro de Estágios prevê a criação de 35 mil vagas neste ano, um aumento de quase 10% em comparação com 2017. É entre janeiro e março que este mercado fica mais aquecido. Isso porque contratos foram encerrados em dezembro e muitos estudantes preferem aproveitar as férias. O período é ideal para quem procura uma chance de ingressar em empresas e adquirir experiência. Hoje nós estamos com mais de 1.500 vagas disponíveis em todo o estado, né? Vários cursos, né? Desde administração, técnico-administração, design, marketing, informática, muitas vagas para a área de tecnologia também. Então, ficaria mais fácil para o estudante que nos procurar. Nesse período, ele vai ter uma oportunidade melhor para fazer uma entrevista, para escolher a melhor oportunidade, do que quando é aquele período de muita procura. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo, mas em muitas cidades falta água nas torneiras. E a gente quer saber, você se preocupa com a situação da água no mundo? Não desperdiçando,
procurando vazamento interno da residência, banheiro, essas coisas. Na minha casa, né, eu coloquei aquele redutor nas torneiras para diminuir a quantidade do fluxo de água, para não desperdiçar. A TV Brasil é 10. Você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na Operadora NET no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas e sugestões e responda a nossa pergunta do dia. E pelo Facebook, Gininha Campos disse: me preocupo muitíssimo. Como ficarão as futuras gerações se não cuidarmos desse bem tão precioso que é a água? Nosso país, infelizmente, não dá bons exemplos. Muitos de nossos rios estão totalmente poluídos. A seguir, as Coreias do Norte e do Sul abrem o diálogo depois de 2 anos sem comunicação. E ainda, o casamento gay é legalizado na Austrália. Voltamos em 2 minutos.